Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, verso 11. Amém? Irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens. Na verdade, não é bem uma série, mas são mensagens relacionadas com a campanha que nós estamos fazendo, uma carta para Deus, com o tema Coroando o ano com a tua bondade, as tuas veredas destilam gordura. Isso é um salmo, 56, verso 11. Coroando o ano de 2026 com as tuas veredas. Coroando o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. E nós estamos neste mês de dezembro, eu e a pastora Lúcia, aos domingos e às quartas-feiras, orando por você, pregando a mensagem para a igreja, ministrando uma mensagem que venha de encontro ao nosso coração, mediante o tema da campanha, com o propósito para 2026, para quando, irmãos, nós estivermos no embate da vida lá na frente, durante o ano, nós continuemos firmes, seguindo o propósito, porque Deus tem algo para nós neste ano de 2026, assim como está sendo no término deste ano 2025. Amém? Você concorda? Diga amém. Amém. Irmãos, e eu busquei na Bíblia esse período uma relação de versículos que vai, de alguma forma, falar conosco sobre a confirmação da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Tem, irmãos? Eu falei igual o pastor meu lá em Goiânia, se a gente for buscar mesmo o tanto de referências que tem, dá um caminhão e não acaba. Mas eu escolhi esse versículo para esse domingo que fala muito conosco. Tiago, capítulo 5, verso 11, diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ponto. E aí Tiago faz uma pergunta: ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Eu vou ler de novo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, estamos perante a tua presença nesta manhã, crendo, ó Pai, no sobrenatural. Senhor, eu creio que tu tens uma palavra para nós nesta manhã, neste domingo de bênção, de vitória. Ó Pai querido, onde nós estamos orando, Pai querido, e profetizando a tua palavra, que tu vais, Pai querido, nos abençoar no ano de 2026, conforme diz a tua palavra, no Salmo 56, verso 11, coroando o ano com a tua bondade, as tuas veredas destilam gordura. Pai querido, eu quero orar e profetizar este verso bíblico, Pai querido, sobre a igreja, Pai, sobre os teus filhos, coroando o ano de 2026 na vida da família Ebenezer Church, de bondade, de bênção, de misericórdia. Ó Pai querido, que a tua graça, Pai querido, seja, ó Pai, sobre cada um, e nós possamos no final de 2026 testemunhar a vitória para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Vira para o seu irmão e fala assim: a paz do Senhor, meu irmão. Amém. Irmãos, a princípio, de repente, alguém pode pensar assim: mas pastor, esse texto não tem nada a ver com a campanha, ou não fala nada no sentido da campanha. E eu quero falar para você, deixa a sua Bíblia aberta neste versículo. Nós vamos caminhar juntos pela Bíblia e vamos ver aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. E eu grifei, mas eu coloquei em negrito a parte B do versículo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes aí, essa parte para frente, vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, quando nós falamos no final de ano, geralmente olhamos para o que perdemos nesse ano. Isso é comum a todos nós.
Olhamos para o que perdemos, para as coisas que doeu quando perdemos, para aquilo que não saiu conforme planejamos. Mas a palavra de Deus nos ensina algo poderoso. O fim não pertence à circunstância, porque pertence ao Senhor. Se você entendeu? Nós, irmãos, podemos dizer assim, irmãos, o fim não pertence àquela circunstância que você está passando. Aquilo não é o fim. Aquilo não quer dizer que vai acabar daquele jeito. Não está, irmãos, biblicamente, irmãos, nos dizendo que isso é um ponto final. Não, irmãos, a circunstância não é o fim, porque o fim pertence ao Senhor. O fim pertence ao Senhor. Tiago 11, irmãos, não é um versículo sobre sofrimento, é um versículo sobre o desfecho da vida de Jó, onde, irmãos, traz uma mensagem poderosa. Irmãos, eu creio aqui na casa de 1.600, 1.800 anos após, o apóstolo Tiago está falando algo sobre a vida de Jó, que viveu séculos antes dele. Que coisa tremenda, irmãos, é a Bíblia para nós. Que coisa tremenda. Irmãos, Tiago escreve aos cristãos judeus espalhados depois da diáspora, da perseguição, injustiçado, cansado, gente fiel, mas ferida, crente que estava servindo a Deus, mas mesmo assim, enfrentando problemas, enfrentando a escassez, enfrentando dor, irmãos, dispersos da sua cidade. Mas aí, irmãos, quando ele fala isso, ele lembra para aquele povo a situação de Jó. Ele lembra, irmãos, para aqueles judeus dispersos, para aquele povo, irmãos, que havia uma promessa do Senhor na Bíblia. Irmãos, a promessa do Senhor não é vazia, ela oferece para você uma perspectiva espiritual que é verdade, é um fato na nossa vida. Eu posso falhar com você, mas Deus não vai falhar com você. Deus não vai deixar você, irmãos, parado na beira da estrada sem saber se continua, se volta ou se permanece na beira da estrada. Não, Deus vai te dar um norte para quando você andar, você sabe qual é o caminho que você vai seguir. E Deus vai te guardar nessa estrada, apesar das circunstâncias, do sofrimento nesta caminhada. Deus está com você. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tiago, irmãos, ele narra para nós algo lindo aqui, e eu quero aprender alguma coisa com você. O povo de Tiago naquela época era um povo fiel, mas cansado. Aquele povo era um povo fiel, mas cansado. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a Bíblia nos fala isso. Tiago escreve para os cristãos dispersos, irmãos, que estão desgastados, estão injustiçados, estão... Fala assim, irmã Letícia, não dá mais, eu estou cansado. Olha, o pastor está pregando lá, a pastora Lúcia está pregando, está falando que Deus tem uma promessa, mas quando? E o grande detalhe, irmãos, na nossa vida que somos cristãos, irmãos, é termos paciência, passar pelo processo para receber a vitória. Irmãos, a grande questão nossa de cristãos, eu estou falando de cristãos, não é de crente não, porque crente todo mundo é. A Bíblia diz que o diabo crê que obedece, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Não, eu sou crente, eu creio em alguma coisa. Mas cristão, ao pé da letra, que fez confissão de fé, aceitou Jesus e desceu pelas águas, irmãos, ele passa a viver uma vida, irmãos, aonde Deus vai falar com ele através da Bíblia Sagrada, e ele tem que entender, irmãos, que ele está num processo, Deus vai ensinar ele, vai lapidar ele através daquele processo, ele vai aprender, irmãos, que ele para receber algumas coisas, irmãos, ele tem que crer mais em Deus, mas tem que crer obedecendo. Lembra da parábola aqui dos 10 leprosos? Quando Jesus, eles saem gritando, eu preguei aqui outro domingo, a Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém e ele passava entre Samaria e Galileia, e ele parou numa aldeia. Aquele lugar era o lugar dos excluídos, aquele lugar era o lugar dos aleijados, dos deficientes, dos especiais, das pessoas que tinham problema, das pessoas desprezadas na sociedade, daquelas pessoas que não era aceito lá na sociedade onde o povo tinha um status alto, eram ricos, eram bem posicionados, eram doutores, eram isso e aquilo outro, mas era um povo, irmãos, desprezado e humilhado.
A Bíblia diz que quando eles viram que Jesus ia passando, eles saem gritando: tem misericórdia de nós, os 10. E aí Jesus nem orou, Jesus nem levantou. A Bíblia não diz isso, a Bíblia só fala assim: vai e vocês se apresentem para o sacerdote, para o pastor lá na sinagoga. Aí, irmãos, a Bíblia diz: indo eles, pode trocar a palavra, indo eles, pode dizer assim, vozinha, obedecendo eles. Obedecendo eles, foram curados. Obedecendo eles, receberam a cura. Obedecendo eles, foram contemplados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obedecendo eles, receberam a misericórdia do Senhor. Mas, irmãos, o crente hoje, irmãos, ele quer receber. Jesus fala algo para ele: vai lá e faça isso. Ele senta, cruza os braços, quer receber, não recebe, depois fala: o pastor falou, mas não aconteceu nada. A pastora pregou, mas não aconteceu nada. Diz que na Bíblia está escrito, mas para mim não acontece nada. Para mim tudo está errado. Mas eu quero te perguntar nessa manhã se você está obedecendo aquilo que Deus mandou você fazer. Se você não está obedecendo, meu irmão, você está perdendo tempo como cristão. A sua caminhada está sendo inútil. Obedeça a palavra. Aleluia, creia na palavra. Receba a palavra. Se alimente da palavra. Aleluia, tome a palavra na sua vida de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e de manhã. Deus vai falar com você. Deus vai te orientar. Deus vai te guiar. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E você vai dar testemunho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É um povo cansado, fadigado, mas é fiel. E eu não preciso relatar aqui das promessas que Deus tem com essa igreja, com a família Ebenezer, com os remanescentes que eu amo, a vida de vocês, louva a Deus de vocês, que estão contemplando o cumprimento da promessa na vida desse ministério que Deus está fazendo. Aleluia! Eu entrei aqui nessa madrugada, irmãos, já no término da madrugada para orar, e eu parei, olhei aqui, lembrei dos nossos irmãos que adoram o Senhor aqui. Irmãos, eu comecei a orar diferente, porque algo me veio na cabeça. Eu tenho comigo, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Irmã Xanda, por quê? Porque, irmãos, quando a bênção está demorando, e nós ficamos naquela coisa: Senhor, tem misericórdia, Senhor, não vai, Senhor, cadê? Senhor, eu não recebi ainda, Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor, está tudo escuro para mim. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia nos diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei, tu me glorificarás. Clama a mim e responder-te coisas grandes que não sabe. A Bíblia diz: eu bem sei os planos que tenho para você. Irmãos, a Bíblia tem uma série de versículos onde, se a gente for citar, falar, mas a Bíblia diz para clamar. É verdade, orar, clamar, mas é orar, clamar, é falar com Deus, persistir na oração, mas obedecendo. Irmãos, crendo naquilo que vai vir. E eu comecei a orar: Senhor, eu quero te louvar pelos componentes da banda. Eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo tecladista, pelo solista, pelo contrabaixo, pelo baterista, pelos voluntários, por aquele técnico que vai estar lá na central. Eu quero te agradecer, Deus querido, pelos voluntários que vão vir para trabalhar nesta igreja. Eu quero te agradecer, Pai querido, pelos valentes de Davi que vão estar neste lugar. Pai querido, trabalhando o círculo de oração, os diáconos, Pai querido, os trabalhadores da seara. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, Jesus falando certa feita para o povo, para os discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. A Bíblia nos diz, irmãos, sobre o talento que Deus tem dado confiado. Alguns trabalham, multiplica, mas tem aqueles que enterram. Irmão, seja persistente. Você tem um talento, você tem algo que Deus te deu. Creia que você vai prosperar, creia que você vai crescer, creia que você vai frutificar, em nome de Jesus Cristo. Ai, oh, aleluia, aleluia. 2. Jó não é um mito, é uma prova de que Deus sustenta quem persevera. Jó não é um mito. Eu marquei aqui, irmãos, 3 referências.
Eu vou ler duas. Jó 20 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou na terra e fez o que? Murmurou. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, rasgou a sua veste, se lançou em terra, blasfemou. A Bíblia diz, e adorou. Ô meu irmão, isso é muito difícil a gente fazer. No momento da prova, a nossa tendência é, a nossa inclinação é murmurar. A nossa iniciativa é lamentar. A nossa postura, irmãos, é maldizer o momento, reclamar do problema, reclamar da circunstância, falar, irmãos, aleluia, que as coisas nunca dão certo. Irmãos, é nós fazer as coisas, aleluia, de acordo com a palavra, crendo que Deus tem algo, irmãos. Não é, irmãos, murmurar, não é lamentar, não é maldizer, não é ficar blasfemando, mas é adorar o Senhor mesmo na prova, para Deus te dar vitória, para Deus te abençoar, para Deus te guardar. Aleluia! A Bíblia diz que ele adorou, e ele disse, não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, verso 22 diz assim, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a sua falta alguma, aquela situação. O versículo que nós lemos, os irmãos me perdoem a garganta, o versículo que nós lemos, irmãos, a parte principal deste verso é a parte B. Vistes o fim que o Senhor lhe deu. Tiago não está falando do sofrimento de Jó. Ele perdeu todos os seus filhos, 11 filhos. Ele perdeu toda a sua riqueza, toda a sua fazenda. Ele perdeu todos os seus funcionários. Ele perdeu os camelos, as ovelhas, perdeu tudo. Não. Tiago está falando da paciência de Jó no sofrimento. Ele está falando, vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Ele está dando ênfase, irmãos, aqui quando ele está falando, vistes o fim, porque ele passou por aquele problema, ele passou por aquela circunstância, ele conseguiu suportar e ele adorava a Deus apesar daquela circunstância. A sua mulher vem e fala assim para ele, ainda adora esse Deus? Por que você não blasfema esse Deus e morre? Ele falou, você fala como louca, eu não vou atribuir a Deus não, eu vou acreditar em Deus, que Deus está trabalhando, não eu vim e não eu vou voltar, e Deus continua sendo Deus na sua eternidade, na sua glória, e Ele tem algo para a minha vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Jó não é um mito, é uma prova de que Deus sustenta quem persevera, porque ele perseverou, porque ele foi firme. Aleluia, louvado seja o Senhor. 3. O poder do texto não pede que você contemple a dor, mas o desfecho. Este versículo aqui, irmãos, de Tiago, ele fala, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Igual Jó, tem outros. Mas eu estou me referindo a Jó, porque, irmãos, nós estamos numa campanha. Nós vamos começar uma campanha. E nós estamos pregando este mês, sobre coroando o ano com a tua bondade, com as tuas bênçãos. Mas eu quero dar ênfase para você, ensinar você. Se você crer, você vai receber. Se você perseverar, você vai alcançar. Se apesar do problema, você não olhar para o problema, você tem um problema aqui, mas eu sei que Deus está tomando conta, eu sei que Deus é Senhor, eu sei que Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da circunstância, Ele vai trabalhar nessa causa. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai te dar graça, vai te dar força para você passar por essa situação, e lá na frente você vai testemunhar a vitória. Amém? Glória a Deus. Deus não pede que você contemple a dor, você fique na dor, você fique ali só sentindo a dor, passando pela dor só. Não é isso não. Não é isso.
Deus, tudo isso vai acontecer com todos nós. E não é só com cristão, não. Com todo mundo. Todos vão passar por circunstâncias difíceis. Todos, sem exceção. Preto, branco, rico, pobre, asiático, europeu, seja quem for, ocidental, oriental, não interessa. Todos vão passar por problema. Debaixo do sol, o nosso dia a dia é um embate cotidiano constantemente. Mas tem o seguinte, a nossa diferença é que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo que o altivo de coração. Longânimo, paciente. Longânimo, aquele que fica calmo apesar da circunstância. Aquele que está com problema, mas ele está ali acreditando que algo diferente vai acontecer, do que o altivo de coração, soberbo, orgulhoso. Não, só dá errado para mim. Ela tem, eu não tenho. Ele recebeu, eu não recebi. Não, ele não é melhor que eu trabalho mais que ele. Lembra do filho do irmão? Lembra do irmão pródigo? Do filho, do irmão do filho pródigo? Esse teu filho aí veio, passa a olhar o seu semelhante que é cristão igual a você. Esse teu filho aí já recebeu, eu não recebi ainda. Por que eu estou passando esse problema? Não, Deus, eu não posso passar por isso não. Irmãos, uma altivez de coração achando que você é melhor, achando que eu sou melhor que o meu semelhante. Não, eu sou sujeito tanto quanto ele a passar por isso. Mas Deus tem algo sobrenatural para nós. Deus tem algo sobrenatural para cada um de nós. Amém? Interessante, irmãos. Tópico 4. Interessante algo que eu vou falar aqui. Ouvistes e vistes. 2 verbos. Você ouviu o que foi falado de Jó? Você viu o que foi falado de Jó? Você soube da circunstância de Jó, irmã Piedade? Você viu o sofrimento de Jó? Ouviste e vistes. Está lá no versículo. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Que coisa. Ouviste? Irmãos, isso fala de testemunho. E como eu falei agora há pouco, irmãos, a coisa mais difícil que tem é na prova você guardar a boca, guardar a língua. Na prova você guardar a língua e continuar servindo. Porque na prova, além de não guardarmos a língua, nós queremos parar. Não vou mais na igreja não. Cansei desse negócio de igreja. Cansei de ouvir o pastor ficar pregando lá que Deus vai dar, mas Deus não dá nada, eu não alcancei nada, não recebi nada. Cansei desse lero-lero. Irmãos, a pessoa só não vem falar para mim, mas age desse jeito, fala desse jeito para outros aí. Quantas pessoas nós já vimos que entrou e saiu deste lugar? E pessoas que foram abençoadas. Irmãos, pessoas que foram contempladas por Deus neste lugar, mas não tiveram o coração grato igual aquele leproso que voltou, agiram como os 9 que foram embora. Mas eu quero falar para você, a bênção é para quem permanece, igual Deus falou aqui de Jó. Vistes, ouvistes, vistes. Você ouviste qual foi a paciência de Jó? Qual foi a paciência de Jó? A paciência de Jó é que ele perdeu todos os seus filhos, e quando ele veio, só um escapou que estava lá na festa. Os demais empregados dos seus empregados morreram, junto com os filhos, mas um escapou para vir dar notícia. Vou te falar um negócio, teus filhos estavam reunidos, orando, cantando, celebrando a vida, mas deu uma tempestade lá, veio lá um terremoto, um ciclone, sei lá, derrubou a casa, caiu sobre eles, matou todo mundo. Aí, irmãos, mal esse fecha a boca, vem o outro, você soube o que aconteceu? Vieram os assaltantes e levaram todos os seus camelos. Só eu escapei para vir aqui te dar notícia.
Ó, você viu o que aconteceu? Os assaltantes vieram, os bandidos vieram, levaram todas as ovelhas. Só eu escapei para vir te dar a notícia. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Qualquer, acho que se fosse eu ou você, tá bom, não vou nem falar de você, vou falar de mim. Eu acho que eu sentava no chão e chorava. E eu não sei se eu ia ter força para adorar. Porque tem momento que a gente só chora. Tem momento da dor, e deixa eu te ensinar a orar quando você está assim, explodindo com uma circunstância. Fecha a boca e olha aqui, ó. E aí você, Deus, invoca-me no dia da angústia. Senhor, fala comigo. Porque tem momento, irmãos, tem momento que a vontade é só chorar. Tem momento, há momentos, existem momentos que a vontade, irmãos, é de gritar. Existem circunstâncias que acontecem conosco, irmãos, que a mente não entende, a gente olha e não há uma lógica para aquilo, não temos como raciocinar, irmãos, o porquê daquilo, mas tem um detalhe, irmãos, o coração vai explodir, o sentimento, irmãos, está esmigalhado, as suas emoções, seu sentimento, irmãos, está estraçalhado, e aí adorar, ter paciência. Ouvistes o que foi dito de Jó, da paciência de Jó? Mas aí, vírgula, Tiago continua, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Você viu como que Deus abençoou? A Bíblia diz que ele tinha uma filha, Késia, o nome da minha filha caçula. E era a mulher massa, os filhos dele eram muito bonitos, todos morreram. Mas a Bíblia diz que no final, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque no final Deus deu tudo em dobro e restituiu os seus filhos novamente. E a sua filha era a mais bela mulher de todas naquele tempo. A Bíblia faz menção disso. Aí Tiago continua, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Ponto e vírgula. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se você permanecer, Deus vai te guardar. Se você crer, Deus vai fazer algo sobrenatural. Se você, irmão, irmã, apesar do problema, aleluia, você crê e você continuar paciente, servindo, adorando, obedecendo, irmãos, você vai receber, porque está na palavra, e não é só você não, sou eu também. Aí nesta manhã eu orava aqui, Deus, eu quero te louvar, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Assim como tu cumpriu uma promessa tremenda neste lugar, na vida deste povo, na vida da família Ebenezer, Senhor, eu creio que aquilo que tu falou para mim, logo na minha chegada neste lugar, eu vou mandar os valentes de Davi. Porque tem hora que dá vontade de desistir, se ir. O sentimento, irmão, se a gente for dar vazão para o sentimento, para a emoção terrena, no momento do problema, a gente vai falar, não adianta, eu não quero mais, não vou deixar de ser crente, mas também não vou trabalhar, está pecando do mesmo jeito. Mas Deus está falando para nós nesta manhã, apesar do sofrimento, 2025 pode não ter sido um ano bom, 2025 pode ter sido um ano de sofrimento, 2025 pode ter sido um ano de choro, 2025 pode ter sido um ano onde você passou por tribulações tremendas, mas se você continuar crendo, vai chegar o momento da cura, vai chegar o momento da bênção, vai chegar o momento da alegria, porque Deus vai trabalhar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí Romanos, irmãos, 15:4 vai falar assim, Romanos capítulo 15, verso 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, sabe? Para que a paciência e consolação das Escrituras, para que pela paciência e consolação das Escrituras,
tenhamos esperança. Olha que coisa, irmãos. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É isso que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, porque a palavra de Deus vai te consolar. Talvez, irmãos, eu não vou dar conta de consolar você, não. Talvez nós vamos chegar junto, eu e a pastora, nós vamos chegar junto ali perto de você, e vai faltar palavras, porque, irmãos, esse negócio aqui dentro chamado coração, que é o âmago da vida, irmãos, a central, irmãos, da nossa vida, no sentido de emoções, da lógica, do raciocínio, irmãos, do sentimento das emoções, irmãos, não tem palavra humana que possa te confortar, mas a palavra de Deus vai falar com você, Deus vai confortar seu coração, Deus vai trabalhar na sua fé. Se você erguer os olhos e dizer, Deus, eu estou aqui, preciso da tua graça, Deus vai trabalhar na sua circunstância. Aleluia! Louvado seja o Senhor. 5. O fim de Jó não é só restituição, é revelação e maturidade espiritual. O fim de Jó, irmãos, não é só a revelação de que, ele foi abençoado, que bênção, se ele era rico, ele ficou trilionário, ficou bilionário e tal. Não, isso daí não é o principal, isso daí é a misericórdia de Deus. O principal aqui, irmão, nessa circunstância é a maturidade. É a maturidade, irmã. É a maturidade cristã, meu irmão. Quando você está passando na luta e você ter graça para olhar para aquela circunstância e falar assim, olha, eu estou passando por isso, mas eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, Deus está me ensinando algo, amanhã eu vou dar testemunho de vitória, vou ser exemplo para outros de que vale a pena ser crente, vale a pena obedecer, vale a pena passar pela prova, porque Deus não desampara os seus. Deus não desampara. O principal na história de Jó, irmãos, tem gente que olha só que no final ele recebeu tudo em dobro. Seus filhos foram restituídos, Deus deu novamente para ele os seus filhos. Mas o principal, irmãos, na lição bíblica que Deus está falando conosco hoje não é isso não. Deus está falando para nós, irmãos, que vale a pena. A palavra está nos falando que vale a pena, irmãos, sermos perseverantes. E se Jó não tivesse adorado, tivesse murmurado? E se Jó tivesse blasfemado? E se Jó desistisse? Irmãos, a questão não foi só Jó. Jó só não perdeu todos os seus bens. Olha, a mulher de Jó, ela não era uma mulher lá muito parceira, não. Ao invés da mulher, isso não é só a mulher. Eu quero falar, serve para o homem também. Ao invés de na hora da tribulação, um dá apoio para o outro, não, meu bem, fica firme, Deus vai dar vitória. Meu bem, creia. Meu bem, olha aqui, Deus já operou no passado, Deus vai continuar operando, amanhã vai ser outro dia. Não, ela vai falar assim, você ainda continua crente? Você ainda acredita nesse Deus? Por que você não blasfema e morre? Agora, tem uma coisa, irmãos, que ela continuou junto com ele. Eu quero falar para você, dar atenção nisso que eu vou te falar agora. A Bíblia diz, irmãos, que de longe sentiu o bafo de Jó, por causa da sua doença, a lepra, a sua podridão. A Bíblia fala que foi uma ferida brava que tomou conta do seu corpo, uma doença brava, que ele pegava, irmãos, um pedaço de madeira, de caco de telha, e rapava o osso, porque, irmãos, chegou no osso, era pus, era ferida. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava bem, ele sentava na porta da cidade, dava conselho, todo mundo vinha ouvir Jó. Mas quando ele estava nessa circunstância, o povo passava e balançava a cabeça. Aí, quem diria aí, não era o bonzão? Não era ele que dava conselho? Não era ele que dava exemplo? Foi desprezado. A Bíblia diz que de longe sentia o mau cheiro de Jó. Agora imagine essa mulher junto com ele debaixo do mesmo teto. Companheira, seja companheira, seja companheiro. Os homens aqui, seja companheiro.
Tem hora que dá vontade de pegar assim e arrancar os cabelos, mas a gente só dá vontade, a gente não fala não. Ireis, mas não pequeis. E ela a mesma coisa, tem hora que ela dá vontade de se pegar pela barba assim. Quem usa barba? Porque eu e o Rogério. Não sei se ele está usando barba, não estou vendo aqui. Dá vontade de catar pela barba assim, vou arrancar essa barba, eu estou com raiva. Na hora que ele olha para ela assim, eu vou arrancar o resto do cabelo que você tem. Não, fecha a boca, dê uma palavra de coragem, ainda que lá dentro você também está triste. Eu sei, às vezes eu estou triste de ver ela numa situação, mas eu tenho que, se eu não posso falar bem, se eu não posso falar bem, mal também não vou falar não. E a hora que eu puder, ter calma, cuidado com o que você fala, ajude o seu companheiro, a sua companheira. Você não vai para a igreja não? Não estou com vontade não. Vamos lá, Deus vai falar conosco. Vamos lá, Deus tem uma palavra para nós. Mas não, irmãos, o problema vem, por que você está casado? A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar. Eu, você e Deus. Eu, você e Deus. Você e eu e Deus. Pensa nisso, meu irmão, pensa nisso, minha irmã. A Bíblia diz que melhor ser 2, porque se um cair, o outro vai levantar. Quando o outro estiver caindo, você vai lá, dá a mão aqui, meu bem, dá a mão aqui, meu amor, eu vou te ajudar, dá a mão aqui, meu coração, eu quero ser apoio para você. Mas não, irmãos, tá caindo e cai. Eu não vejo a hora de ficar, quem sabe eu fico viúvo logo, quem sabe eu fico viúva logo. Tem dó, irmão? Tem dó, meu irmão? Eu vou te falar, mulher tem que ter cuidado, porque fala demais. Não, me perdoe aqui, Deus tá me dando mensagem aqui, eu vou falar isso para você sim. A Bíblia diz que tem mulher, irmãos, que ela se torna tão intolerante, de tanto falar, de tanto ser ruim, que é como, irmãos, uma gota d'água pingando sem parar, rixosa. Você quer que eu ache o verso? Eu vou mandar depois no grupo da igreja para você ver se alguém aqui não acredita. Manda lá, pastor, cadê aquele versículo bíblico? E fala mais da mulher do que o homem, inclusive. Me desculpe as irmãs. Embora sirva para o homem também. Porque, irmão, se é feio a mulher falar, que dirá o homem? Misericórdia. É terrível. É como a mulher rixosa, a mulher que assim, irmão, se torna impertinente, é como gotejar de uma água. Sabe como fica? A noite toda, aí você quer dormir. Aí no dorme. Irmão, e você, o Jesus, mexe a boca dessa mulher, tem dó? Tem gente que está sério, mas tem gente que está rindo. Ah, Jesus da glória, tem misericórdia de mim, viu? O fim de Jó não é a restituição. O seu fim não é só a bênção que você vai receber, não. O seu fim não é só porque você vai ser contemplado, pastor, mas o propósito é esse. Mas você tem que entender que através disso Deus está trabalhando o seu coração para ser um canal de bênção na vida de outros. Como que você vai ser testemunho de fé na sua casa, para a sua família? Vai converter a sua família? Eu passei por uma família que hoje eu olho para trás, mais da metade da família hoje são evangélicos. Aceitaram Jesus, desceram para... São trabalhadores, adoradores, levitas, diáconos na casa do Senhor. Você tem que ser exemplo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Aleluia. A situação de Jó, irmãos, foi tão tremenda que num determinado momento ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir. Quando Deus abençoou ele, Deus contemplou ele, ele vai falar assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O fim que Deus dá não é só melhorar a vida, meu irmão, é elevar o seu nível de intimidade, de maturidade no relacionamento com Deus. Foi isso que eu preguei a semana passada? Relacionamento. Valorizar o relacionamento, meu relacionamento, eu e ela e eu, meu relacionamento como pastor e igreja com o pastor, meu relacionamento irmão para irmã, cristão, meu relacionamento no trabalho, funcionário, patrão, funcionário. Eu tenho, irmãos, relacionamento de uma forma ampla e geral. O relacionamento não é só uma via
de mão única, é uma via de mão dupla. E quando nós estamos falando de Jó, nós estamos falando, irmãos, de um relacionamento de mão dupla. Deus permitiu a prova na vida de Jó. O diabo foi lá e assolou a vida de Jó. Mas Jó mostrou, irmãos, que ele era fiel a Deus, apesar da luta. Ele continuou firme. Ele, só Deus, eu estou aqui, eu continuo crendo que tu és o meu Deus. Eu vim nu, eu vou voltar nu, mas tu é Deus na minha vida. 6. O caráter de Deus no desfecho: misericórdia e compaixão. Você acha que Deus não tem sentimentos por você? Você acha que Deus não te ama? Lá no Salmo 103, verso 13, diz assim, Salmo 103, verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim é Deus que se compadece daqueles que o temem. Que mais? Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, as suas, no plural, as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu posso não ser fiel, mas Deus é fiel. Se você permanecer, se você obedecer, Deus é fiel para te abençoar. 7. E eu caminho para terminar. Jó não termina na dor, terminou no fim de bênção que o Senhor deu a ele. Eu coloquei a referência e não coloquei o texto. Irmãos, Romanos 8:28 afirma que Deus trabalha até o que parece bagunçado para produzir o bem. Acabou! Não tem mais jeito. De que jeito ficou? Vai ficar do jeito que Deus determinou para você. Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida. As suas misericórdias não têm fim. Eu convido você a ficar em pé, amém? Vocês trouxeram o envelope? Quem trouxe o seu envelope? Amém? Nós vamos fazer a oração da fé e depois eu vou orar por você. Vamos fazer a oração da fé sobre todos. Vocês vão pegar sua carta, pôr no peito e nós vamos orar. E depois eu vou ungir. Vocês vêm à frente, vão fazer filho, eu vou só ungir vocês. Em nome de Jesus. O texto base da nossa campanha desse ano de 2026 é: coroando o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Esse texto, irmão, só fala de bênção. Coroando o ano com a tua bondade. Ó, que bom. Deus vai me abençoar nesse ano. Que bênção. Maravilha. E as tuas veredas destilam gordura. Gordura fala de fartura, né, vozinha? De bonança. Coisas grandes, coisas boas. Mas se perseverar. Mas se obedecer. Coroas o ano com a tua bondade. Deus não só começa, Deus coroa. Quando fala coroa, é o término. Vai finalizar com a bênção. Deuteronômio 11, verso 12 diz assim: que os olhos do Senhor estão sobre a terra desde o princípio até o final do ano. Deuteronômio. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua vida. Amém? Meu irmão, minha irmã, talvez esse ano de 2025, falou: pastor, eu testemunhei, mas eu não recebi tudo. Põe na carta de novo. Coroando o ano, esse ano de 2026 vai ser bênção. Esse ano de 2026 vai ser vitória. Esse ano de 2026 eu creio que algo novo vai acontecer. E se não acontecer ainda é porque eu não estou preparado para receber. Mas Deus vai fazer uma grande obra. Creia nisso. Pega o seu envelope. Segura bem firme. E você, irmão, eu vou fazer a oração da fé. E depois eu quero te ensinar a orar a palavra profetizando ela na sua vida. Se você já sabe, amém. Mas se você não sabe o que é ler a palavra, orar a palavra e profetizar a palavra, Deus vai trabalhar na sua vida. Amém?
Levanta a sua carta. A irmã Piedade não tem? Tem? Levante a sua carta. Quando vier, traga a carta, viu, irmão? A vozinha está em casa? Daqui, dali para a vozinha. Toma aqui, vozinha. O irmão José, está sem? Quem está faltando? Corre lá, Letícia. Está descendo? Amém, desce aqui. Irmão José, eu quero orar pelo senhor também. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para a sua vida, viu, meu querido? Em nome de Jesus. O Rony. Amém? Quem mais tem? Vocês está com a sua? Cadê a sua? Creia. Irmãos, traga a sua carta de todos os cultos. Quarta-feira e domingo. Nós vamos orar por vocês todos os domingos. Quarta-feira vai ministrar, domingo eu vou ministrar. No domingo, uma semana, vou orar e ungir você. Para Deus vai te dar vitória. Traga a sua carta, escreva, entendeu? Tem 2 folhas. No final, na virada do culto, você vai pegar, vai tirar uma folha, vai deixar outra dentro do envelope, vai colocar na urna. A irmã Jess e o irmão Cris, eles viajaram, aniversário de casamento, e aí ela vai estar aqui na frente e ela vai dar outro envelope. Envelope bonito para você colocar a folha que vai ficar com você dentro da carta. A carta dentro do envelope. E aí nós vamos estar durante um ano ministrando, continuar falando sobre isso. Amém? Levante a sua carta, creia no melhor de Deus, creia que Deus tem algo, Deus vai te dar vitória. Soberano Deus, aqui está, Pai, a tua igreja. Senhor, ministramos a tua palavra. E eu quero, Pai querido, profetizar, Senhor da glória, a bênção, a cura, a libertação, a alegria, o renovo. Pai, eu quero profetizar a restauração. Pai querido, nós estamos, ó Pai Santo, aleluia, orando a tua palavra e profetizando, coroando o ano. Senhor querido, o ano de 2026 vai ser um ano de vitória. O ano de 2026 eu vou receber minha vitória. O ano de 2026 eu vou alcançar a minha bênção, a minha alegria, a minha vitória. Senhor, trabalha, põe por terra os empecilhos, toda obra maligna, toda obra das trevas, toda seta do diabo, toda perturbação de Satanás, toda palavra de maldição que lançaram sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, eu repreendo nesta manhã. Ó Pai querido, macumbaria, bruxaria, perturbação maligna, seta do diabo, eu repreendo o desânimo, a canseira, a fadiga, a depressão, a tristeza, Pai querido, o choro, a amargura, coração aborrecido, eu repreendo, ó Pai, trabalha na vida, Pai, alegra, Pai querido, dá, Pai querido, uma bênção, Pai querido, mostra, Pai querido, a tua presença, Pai querido, faz um sinal de bênção na vida dessa pessoa, para ela, Pai glorioso, testemunhar a vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, glória.